Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina a atenção do mundo, que é o Covid-19. Eu tenho aqui ao meu lado, no Jornal da Rede Alesp, o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que eu tenho a honra aqui de entrevistar nesse momento. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer participar aqui dessa conversa com você. Deputado, eu venho acompanhando aí as suas redes sociais, eu vi que o senhor tem feito lives aí todos os dias para conversar com os seus eleitores, saber das demandas das pessoas. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi as pessoas procurando saber de doações, né, de alimento, porque é um momento muito difícil e esse é o lado que mais aperta, né? Faltar o alimento em casa é o que mais aperta. E eu vi que o seu mandato está se disponibilizando a reunir essas informações das pessoas que recebem, pessoas sérias que recebem essas doações de alimento. Como é que está acontecendo isso, deputado? Bom, primeiro, acho que assim, é importante ressaltar que a gente tem que insistir com as pessoas para que elas fiquem em casa. Isso é a primeira coisa. Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui na Alesp, mas normalmente eu tenho feito as minhas lives de casa, temos feito reuniões pela internet, tenho participado das sessões também pela internet, isso é importante. Por vários motivos, mas principalmente para que a gente não leve a rede de saúde ao caos, e nós estamos muito próximo disso. Ontem, na coletiva do governador com o secretário, ele já fala de que em maio a gente pode colapsar a saúde. Eu diria que a gente pode colapsar antes de maio, até pelos dados que foram divulgados, estão sendo divulgados. A segunda coisa, essa orientação de ficar em casa, é preciso que haja por parte do governo do estado, do governo federal, do governo municipal, um apoio às famílias. Porque não adianta você pedir para ela ficar em casa se ela não tem comida para dar para os filhos, se ela precisa dormir até mais tarde para pular uma refeição, se ela mora numa situação precária, principalmente nas comunidades periféricas. Então, é preciso que o Estado tenha um papel nesse momento, e é um papel importante. Como ele poderia agir, deveria agir? Bom, com cestas básicas, com a agilidade na distribuição dos recursos aprovados em Brasília, com a ampliação do atendimento às famílias mais carentes. E isso, infelizmente, nem o governo estadual, nem o governo municipal, nem o governo federal tem feito a contento. Nós estamos muito distante de atingir as pessoas que mais precisam. Quem atua na periferia, quem acompanha a situação das comunidades, sabe do que eu estou falando. Então, o que a gente resolveu fazer, não para suprir o papel do Estado, mas para tentar minimizar esse sofrimento num momento tão difícil. O mandato se relaciona com várias entidades, com várias regiões, e a gente sugeriu que essas entidades pudessem começar a se organizar para receber doações e para entregar cestas básicas, material de higiene pessoal, para buscar essa rede de solidariedade. E isso tem funcionado. Tem muita gente que tem levado comida, que tem doado, e a gente tem conseguido também distribuir. Não é o mandato que está pedindo, a gente propôs até porque é uma lógica basilar. Quem está na comunidade, quem está mais próximo, é quem pode ajudar de forma mais rápida. Não adianta nada a gente, enquanto mandato, tentar organizar o Estado, a cidade. É mais fácil que as entidades que já existem, que estão constituídas, que são referências, que elas possam receber os alimentos, que elas possam estabelecer uma relação com a comunidade. E esse papel tem dado certo, tem funcionado. Óbvio que é pequeno ainda, mas eu acho que é uma ajuda importante, a gente tem conseguido atingir muita gente. Deputado, eu queria aí tomar a liberdade de tocar num assunto que eu acho que é muito relevante. Muita gente acha que esse momento não é um momento político. E a Assembleia Legislativa deu uma aula de política aqui para o Brasil e para o mundo. Todos os deputados se reuniram, independente da sua cor partidária, da sua ideologia, se reuniram em prol do Estado, em prol dos municípios. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até porque, como eu havia falado aí no começo, é de fato um momento político, porque a gente precisa que essas ações sejam feitas para que chegue nas pessoas na outra ponta, né?
Então, eu acho que você tem razão. Aliás, nesse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, é fundamental que todos os poderes, que a sociedade organizada da forma como a gente já falou, mas também que os outros poderes, o Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, possam ter uma ação unificada para ajudar aqueles que mais precisam. Como a gente já falou, que nós vamos ter problema com leitos da UTI, que a gente vai ter problema com atendimento na saúde, é preciso que a gente faça um esforço grande para destinar os recursos do Estado, das emendas legislativas, do Poder Legislativo para a saúde. Aqui a gente fez um debate para discutir a utilização dos fundos para o combate à Covid-19. Agora, é preciso que a gente envolva todo mundo nessa luta, não adianta achar que é só uma parte. Acho que o Legislativo está fazendo o seu papel, vai avançar com novas propostas. Tem uma discussão de ter um projeto que envolva todos os deputados para poder, a partir da iniciativa e de sugestão de cada um, construir um projeto amplo para ajudar nesse momento tão difícil. Mas é preciso também que a gente tenha por parte de outros poderes a mesma ação. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante. Nessa discussão dos fundos, nem todos os fundos entraram para poder disponibilizar seus recursos para o combate à Covid-19. O Judiciário tem fundos importantes, fundos que chegam próximo de 2 bilhões. A Assembleia tem fundo, outros órgãos também. Isso pode ser um debate importante nesse momento para poder ajudar nessa hora tão difícil. Os deputados já têm as suas emendas carimbadas para a saúde. A ideia é que o governo libere o mais rápido possível. E eu insisto, o que está faltando é agilidade. O governador Dória tem muitas propostas, propostas assim que, se elas saíssem do papel, elas ajudariam muito. Por exemplo, eu já cobrei aqui em outra oportunidade, tenho cobrado nas minhas lives. O que adianta você dizer que vai disponibilizar 2.000 testes por dia, se na prática isso não acontece? A gente tem visto a quantidade de testes estão parados, que não tem retorno por falta de insumos, por falta de capacidade, ou mesmo por falta de testes. Então, enquanto o Brasil, enquanto a cidade e o Estado não fizerem os testes, é difícil você saber onde estão as pessoas contaminadas, como é que você pode atuar e qual é o alcance dessa pandemia. Nós estamos fazendo um voo cego. A gente faz um voo cego e sem piloto. Isso é inadmissível. A gente tem um governo federal que briga com o ministro da Saúde todos os dias. Agora o ministro vai sair, já é demissionário, né? Porque o presidente está procurando uma alternativa. Agora de manhã conversar com um nome para ver se pode substituir o ministro. Mas qual é a disputa que está por trás disso? Essa é uma disputa política. É se a gente vai acreditar na ciência ou no negacionismo, se a gente vai acreditar no achismo, né? Outro dia o presidente disse, não, porque eu acho que essa questão do vírus está passando. A gente tem visto aumentar, nos últimos 2 dias, mais de 200 pessoas morreram no Brasil. Se a gente for pelo achismo, nós vamos trombar num vírus que é mortal, em uma guerra que quem morre somos nós, os mais pobres, os mais desassistidos, aqueles que mais precisam. Então, a Assembleia está dando a sua contribuição, pode dar mais. O Judiciário, o Executivo tem que dar dele, todo mundo precisa ajudar. A sociedade está se mobilizando. Eu tenho dito isso, falei aqui outra vez, vou falar de novo, porque eu acho que é uma pauta importante. Eu vi que um banco se dispôs a doar 1 bilhão. Beleza, acho que é muito legal. Agora, eu queria dizer que se aqui no Brasil a gente não entrar no debate sobre taxar grandes fortunas, e eu queria dizer para você que nos acompanha que grandes fortunas não é quem tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Eu estou falando quem tem 25 bilhões de dólares. Por exemplo, o dono do Safra, Joseph Safra, ou Paulo Lemann, que tem 22 bilhões de dólares. Esses têm que dar uma contribuição muito maior do que quem está perdendo salário. Esses precisam participar muito mais do que aqueles que não têm condições, que estão sem emprego, que estão em casa, que estão desassistidos. Então, nós precisamos enfrentar esse debate. Esse é um debate sério. É preciso taxar grandes fortunas. Ao fazer isso, esses que ganharam muito dinheiro ao longo desses muitos anos vão poder dar a sua contribuição. Eu disse que os 3 poderes precisam dar
a sua contribuição. Agora, nós precisamos também fazer com que esses deem a sua contribuição. Não é doar um bilhão de reais. Eu estou falando de quem tem 25 bilhões de dólares. Multiplica isso por 5 para você ver quanto é. Então, nós estamos fazendo esse debate e ele precisa ser feito na sua totalidade. O governador tem feito várias ações importantes, isolamento social. Agora, não basta pedir para isolar se você vai dar R$ 55 só para uma parte dos alunos. O Ministério Público entrou com uma ação, ganhou uma liminar, era para distribuir para todo mundo, agora o presidente do Tribunal de Justiça cassou a liminar. Portanto, só terão direitos aos R$ 55 quem tiver no cadastro único e quem tiver na linha de pobreza. Bom, você vai tirar uma parte enorme dos alunos que não vão receber absolutamente nada. Pergunta ao governador, esses alunos comem? Vão comer onde? Na casa de quem? Segundo, conseguiu 1 milhão de cestas básicas. Beleza. Agora só vai ter direito à cesta básica quem ganhar até R$ 89. E quem ganha R$ 100? Não vai ter cesta básica? Então, nós estamos fazendo ações paliativas e de pouco alcance. E, por outro lado, você tem, por exemplo, medidas do governo do Estado de disponibilizar 500 milhões para os empresários. Importante, tem que garantir emprego. Agora, se a gente não garantir vidas, não vai ter emprego, porque não vai ter gente para trabalhar. Esse é o grande dilema que a gente vive hoje. Deputado, o senhor tocou na questão aí das mortes e tal, dos números do coronavírus. Eu queria chamar a atenção, eu não sei se o senhor viu, ontem à noite, a comunicação da Prefeitura de São Paulo soltou aí um relatório que ele falava por subprefeituras, né, por prefeituras regionais, né, ele dava o panorama por prefeituras regionais. E me chamou a atenção que a contagem geral daquele número de mortos dava 1.201 mortos. E o número de mortos que a gente tem oficialmente são 608 aqui na de São Paulo. Eu fui atrás da informação, fui checar aí, né, por que estava dando essa diferença tão grande. E, na verdade, eles responderam que são o número de confirmados, 608, mais o de suspeitos. Só que suspeitos que chegaram à rede de saúde com sintomas, que morreram de alguma causa respiratória e que tinham sintomas de coronavírus. Ou seja, a probabilidade que esses 1.201 casos sejam de fato coronavírus é muito grande. Ou seja, vamos esbarrar aí na questão da subnotificação que o senhor falou aí no meio da sua resposta sobre os testes. Como que a gente vai resolver esse problema dos testes, deputada? A gente até alguns dias o próprio ministro da Saúde falou da possibilidade de ter testes na farmácia, a gente comprar e fazer os testes. Isso vai ser viável? O problema é que assim, você faz o teste, mas depois não tem o resultado do teste. Vou dar um dado aqui que é esse que você faz referência. Na subprefeitura da Brasilândia Freguesia é a pior, com 33 mortos. Depois você tem na leste, a região da Vila Prudente Sapopemba, com 28 mortos. Aliás, na região do Sapopemba, 28 mortos. Itaquera, 27 mortos. Cidade de Tiradentes, 22 mortos, e assim sucessivamente você vai percorrendo todas as regiões da cidade com mortos. 1.201 no registro da prefeitura. E aí, deputado, a gente chama atenção aí do volume de casos na periferia, né? Tanto a gente deu uma notícia agora no jornal do volume de casos na UTI, nas UTIs das periferias, na enfermagem e, claro, de mortos, infelizmente. Vou falar dos testes, mas antes eu queria fazer uma referência a isso que você falou. Anteontem, uma pessoa me procurou, a avó dela, com 82 anos, teve 2 paradas respiratórias, estava numa UPA e ela não tinha como ser transferida para uma unidade de terapia intensiva porque não tinha vaga. Procuraram por vários hospitais e não tinha. Ela estava na UPA entubada. Esse é o grande problema. Se as pessoas não perceberem que o isolamento é uma alternativa, uma alternativa para evitar o colapso do sistema, nós vamos colapsar o sistema já. Aliás, ele já está quase colapsado. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que não tinha um hospital para receber uma senhora de 82 anos que estava entubada numa UPA. A questão dos testes. Tem uma matéria hoje num dos jornais da cidade mostrando que são feitos 338 testes
por 10 mil habitantes. E você olha em outros países daqui, estão fazendo 4 mil, 3 mil, muito mais testes. E países que já passaram, que estão terminando essa crise, foram países que fizeram um número grande de testes. Então, eu queria dizer e discordar do governador, infelizmente, o Estado de São Paulo não está preparado para essa pandemia, não está preparado e não adianta ter construído hospitais de campanha porque faltam respiradores, porque não tem EPIs. Os trabalhadores dos hospitais estão vivendo uma situação delicadíssima de óbitos, de adoecimento e assim, as pessoas vão respondendo como amanhã a gente vai resolver, depois da manhã. Tem um movimento que eu acho que é justo e necessário para que os trabalhadores da saúde tenham algum tipo de seguro, ou seguro de vida, ou uma proteção, porque são esses que estão na linha de frente que mais vão sofrer. Então, por isso que eu acho que é preciso que todo mundo se mobilize, entenda a importância de ficar em casa no isolamento. Eu sei que é difícil, e principalmente para quem tem uma casa pequena, para quem mora com a comunidade, mas se a gente puder restringir a circulação, o vírus não circula sozinho, ele circula com as pessoas. Se as pessoas ficarem em casa, o vírus não circula e a gente tem mais chance de passar esse momento difícil e delicado. Só para voltar na primeira questão, eu lembrei agora, tem muita gente produzindo máscaras para as unidades de saúde, para quem não tem. Eu acho que agora também é um momento de solidariedade. As pessoas precisam buscar ajudar aqueles que estão na linha de frente e também evitar sair de casa. Acho que é esse o grande recado nesse momento tão difícil que a gente está passando. Deputado, eu queria tocar num outro assunto aqui com o senhor sobre a decisão do STF de ontem, que dá poderes aí aos estados e municípios a proceder com o isolamento social, a ter as suas regras de isolamento social. Na verdade, eles analisaram aí a medida provisória que foi soltada pelo Ministério da Justiça e deram esse parecer favorável aí à medida provisória, da constitucionalidade da medida provisória. Eu queria que o senhor me falasse um pouco para a gente aí o que o senhor acha dessa questão, dessa, digamos, descentralização aí sobre o tema. A gente teve agora há pouco o deputado Orlando Morando, marido da deputada Carla... Prefeito. Exatamente. Foi deputado. Perdão, é sempre o ato falho. O prefeito Orlando Morando, e ele falou da importância porque cada município entende a sua especificidade, né? Tem um que tem mais idosos, tem outro que tem uma outra característica, então ele entende a importância por essa questão da especificidade. Eu queria que o senhor me falasse para a gente aqui como que o senhor analisa essa questão aí, essa decisão do STF. Bom, primeiro que a decisão está correta. Aliás, a divisão de tarefas, de responsabilidades, de prerrogativas legais está lá na Constituição. O presidente, apesar de ser presidente, não pode querer tudo. Aliás, o Bolsonaro e o Trump estão muito próximos nesse sentido, né? Porque o Trump também lá nos Estados Unidos anunciou que quem manda sou eu que tenho o poder. Não é assim, não é bem assim, né? Numa democracia, você precisa respeitar as normas legais. E é isso que ontem foi decidido. A prefeitura tem as suas responsabilidades, o Estado tem a deles e a União tem a deles. Não tem nenhum problema. Não há intromissão de poderes. O que há é responsabilidade distribuída para os poderes. Deputada, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, super enriquecedora aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse sobre essa polêmica aí dos remédios que estão sendo levantados aí e também do papel dos cientistas. A gente falou agora há pouco sobre os testes. O pessoal da USP desenvolveu um teste rápido, mais barato e que pode ser viável aí para que a gente diminua consideravelmente essa lista de testes na fila, né? Bom, primeiro, dizer que eu não sou um negacionista, não sou terraplanista e acredito na ciência. Aliás, foi a ciência e tem sido a ciência que deu e que colocou a luz em várias situações. E não vai ser diferente.
aqueles que negam a ciência, que acreditam que a Terra é plana, esses vão ter grandes surpresas ainda nesse próximo período. Então, acho que nós precisamos tomar esses cuidados. A outra coisa que você colocou sobre os cientistas. Sobre os cientistas. Eu acho que hoje a possibilidade de descobertas mais rápidas, elas são reais. Óbvio que a gente está ainda demorando muito. E assim, tem uma polêmica, né? Ontem eu li uma matéria interessantíssima, né? Dos que defendem o uso da cloroquina, né? E daqueles que defendem o isolamento, né? Porque, assim, infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, ele vem vivendo um tensionamento de posições, um acirramento de posições. Então, o cara que é contra o Lula, contra o PT, contra o Dória, pelo impeachment do Dória, agora quem é a favor da cloroquina, quem é contra o isolamento. É o jeito, infelizmente, que uma parcela que faz política vem defendendo as suas posições. Os Estados Unidos também passa por isso, ele não começou com o Trump, começa antes. Aqui no Brasil não começou com o Bolsonaro, começa antes. Esse acirramento de posições. E, infelizmente, na política, o que a gente precisa é de consenso. O acirramento, o ódio, ele não constrói, é ao contrário. O ódio destrói. É assim que muitos pensam, é melhor destruir meu inimigo. Na política, na sociedade, nós não temos inimigo, nós temos adversários e que podem me convencer de que eles estão certos, de que estão errados. É uma questão de debate, de diálogo. É assim que se constrói consensos. Você não constrói consensos matando o outro. Aliás, essa política de matar, de arma, é a política mais equivocada que a gente tem aqui ao longo desses últimos anos e que, infelizmente, algumas pessoas entraram nessa lógica. Nós precisamos sair dessa lógica. Nós precisamos sair da lógica do ódio, do conflito, da disputa, de construir inimigos. Nós precisamos construir consensos, principalmente agora, nessa guerra, que não mata uma, duas, três pessoas. Aqui, em São Paulo, a gente tem o dado de 1.200 mortos, que é um dado extraoficial, né? Porque a gente está falando de 1.762 mortos no Brasil, que já deve ter muito mais agora no boletim que vai ser dado no final da tarde. Então, eu queria dizer que é preciso acreditar e apostar na ciência. É daí que a gente vai buscar e ter as saídas. Aliás, a única saída, na minha opinião, é essa. A solidariedade, acreditar na ciência, ter foco, não estimular o ódio. E aqui na Assembleia, para eu encerrar, eu acho que a gente precisa agora entrar no debate dos projetos dos deputados, que tem muita coisa boa que já foi apresentado pelos 94 deputados e que podem ser aprovados e implementados pelo governo do Estado para poder ajudar nesse combate. Eu apresentei propostas, outros apresentaram, e nós precisamos buscar, inclusive, fonte de receitas, recursos para serem utilizados no combate à Covid-19. Deputado, muito obrigada pela sua gentileza, pela sua disponibilidade em falar aqui conosco, tanto da sua casa quanto aqui pessoalmente. Muito obrigada e conte sempre com a gente, a casa é sua. Eu agradeço e termino insistindo. Fique em casa, busque o isolamento social para a gente não ter que buscar outra forma de tratamento nos hospitais e nas UTIs. Muito obrigado, um abraço a todos.